Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Pregador do dia. Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Porque minha voz é um pouco mais baixa do que a do pastor, né? Então, talvez tenha que dar um gás lá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela Tua palavra, pela Tua presença nesse lugar, porque nós estamos sentindo a Tua presença aqui nesse lugar. Creio que o Senhor recebeu a nossa adoração, podemos ver isso, sentir isso. A Tua igreja tem Te adorado nesses dias. E nada vai impedir a adoração ao Senhor. Pelo contrário, se as lutas vierem, aí que nós vamos adorar mais o Teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia, Romanos 11. Estou chique aqui hoje, hein? Romanos 11. Lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Atos. Está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Glória a Deus. O pastor está de viagem, já está voltando. E à noite provavelmente ele já estará conosco na transmissão do culto. Glória a Deus por isso. Foi dar uma descansada, né? Precisa, né? Então vamos começar a leitura aqui em Romanos 11, do capítulo 1, a partir do 1. Fala assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui quem estava falando era Paulo, tá? Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei-me para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se pela graça já não é mais pelas obras, se fosse, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Amém. Glória a Deus. Não sei se todos conhecem essa passagem. Acredito que sim, né? Até porque é dentro desse capítulo que tem aquela passagem bíblica que fala do ramo, né? Então, todos deveriam conhecer de cor salteado esse capítulo, principalmente esse capítulo. Mas aqui estava falando sobre a salvação dos gentios, né? Aqui era essa passagem estava falando sobre isso, sobre quando Deus resolveu salvar aqueles que eram gentios. Ele escolheu a nação de Israel, aí Israel pecou, começou a fazer tudo errado, né? Israel buscava, mas eles não alcançaram. Então estava aqui dizendo que os eleitos alcançavam. O erro de Israel foi se justificar perante as obras, né? E perante a lei, a própria lei, né, exigia que a justiça vinha pela fé em Jesus. Se vocês olharem, anota aí, no capítulo 10, versículo 4 a 9, fala sobre essa justiça na fé em Jesus. Israel, eles estavam buscando na lei. Então, Deus veio e cortou a galha. Depois a gente vai ler o porquê cortou a galha. Então, nesse texto, estava falando que Israel pecou, errou muito. E Deus abriu um caminho para que os gentios fossem salvos. Glória a Deus, né? Estamos aqui hoje. Glória a Deus por isso. Embora Israel não tinha sido leal a Deus, Deus nunca foi desleal. Deus manteve a sua lealdade, manteve as suas promessas, manteve a sua promessa para Israel. Porque Ele não é Deus para mentir, Ele não é Deus que se arrepende. Amém?
Às vezes a gente fala, eu quero só abrir um aspas, mas às vezes a gente fala sobre isso, Deus não é um Deus para que se arrependa. E muita gente questiona, fala, mas Deus disse que se arrependeu de quando ele fez o dilúvio lá, né? Mas lá fala que Deus se arrependeu. Na verdade, esse é um erro de tradução, tá? Quando foram traduzir para o português, colocaram arrepende. Mas não é. Na verdade, Deus se decepcionou com a humanidade naquela época de Babilônia e tudo mais. Só para ficar claro. Porque muitas vezes eu ouvia e eu também ficava com essa dúvida. Então, fica aí para vocês dar uma... Quando tiverem uma dúvida assim, dá uma estudada que sempre vai achar o porquê. Porque a palavra não erra. A palavra é a palavra de Deus, amém? Desculpa, é que cansou a minha voz, né, na música aqui. Agora, para falar em seguida, é difícil. Efésios 2 fala, pois estão salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Israel foi a nação prometida, a nação escolhida, mas não era por causa deles que Deus salvou o mundo. É Israel, eles são os bambambam, então eles são os caras e... Deus está falando aqui, através da sua palavra, através de Paulo, que a fé, a graça veio pela fé, não por causa de nenhum de nós. Está falando aqui justamente para as igrejas naquela época. Não é por causa de vocês, é por causa da fé em Jesus. E aqui, importante aqui frisar, é dom de Deus, não para obras, para que ninguém se glorie, não para obras. Lá em Romanos fala sobre renovação do nosso entendimento. A gente precisa renovar a nossa mente. Fala lá, se você renovar sua mente, você é transformado. Então, como que nós nos transformamos? Como que há a transformação em nós? Através da renovação do nosso entendimento. Não está falando só de pensamento, mas do entendimento. Então, é preciso ter entendimento das coisas para que a gente cresça, para que a gente seja transformado. Amém? Então, se a gente ficar passivo, a gente nunca vai ser transformado, não é verdade? Porque pode alguém tentar te ensinar, mas se você não quiser aprender, não vai adiantar. Não entra por osmose, né? Não tem como. E quando a gente aprende algo, mas a gente não coloca em prática, o que acontece? Vamos aí, quem já fez curso de inglês aí, por exemplo? Alguém fez curso de inglês? Vocês falam inglês? Hoje? Por quê? Vocês pararam de praticar, provavelmente. Todo mundo que faz inglês parece que faz isso, né? Para de praticar, né? E esquece tudo. Até a pastora está fazendo de novo. Ela fez 6 anos de inglês, ela falou, não falei nada, esqueci, estou fazendo de novo. Então, não é diferente com outras coisas. Você aprende algo e não põe em prática. Por exemplo, o que adianta Deus te dar um dom de cura e tarará, e você não fazer, não praticar? O que vai acontecer? Não vai curar ninguém. Simples assim, né? Eu acho que até perde a mão. Como que era que curava mesmo? Eu acredito nisso. É como enterrar o dom, né? Você não praticar. Por isso eu sempre cito isso, que é impossível viver fora de igreja. Essa pandemia está provando que é impossível viver a igreja fora do corpo. É impossível você... tem um papo de... eu tenho Deus no meu coração, eu sou um templo, então... E aí? Tá, você é o templo. E os dons espirituais? E tudo aquilo que ele fala sobre amar o próximo, e ser bênção, e tarará, e ser canal de... Como que você vai ser igreja se você não anda com a igreja? Se você cortar um dedinho do corpo, separar, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Né? Então, para com isso, irmãos. Para com isso. Eu acredito que aqui não tem ninguém assim, ninguém que tem esse pensamento raso. Por que tem esse pensamento raso? Porque não busca conhecimento. Por que as pessoas erram muito, principalmente sobre a Bíblia? Porque elas entram em discussões que elas são rasas, e elas ouvem uma narrativa, um argumento qualquer, e elas acreditam naquilo e levam isso e rebentam com a vida por causa de uma narrativa. Às vezes eu posso estar falando um negócio aqui e está errado. Vocês sabiam disso?
Pode ser. Eu posso ter uma interpretação da Bíblia aí. Claro que um cara como Arão vai falar, ô irmão, você, né, cara conhecedor da Bíblia, vai falar, ô Lenine, você chamar atenção, você errou aquela parte lá. Por isso é importante buscar conhecimento. Mas nós estamos aqui para buscar conhecimento. Quando a gente vai pregar, por exemplo, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar referência, estudar, né? Claro que a gente já está estudando no dia a dia, o pastor nem ia colocar a gente para pregar aqui sem estudar. Mas é possível que eu fale alguma heresia. É possível, acontece. Depois eu posso aprender com isso. Então você nunca pode estar satisfeito. Nunca pode estar satisfeito, porque a palavra do Senhor ela é nova, ela renova, cada dia ela nos ensina algo novo, como nós cantamos aqui, algo novo, eu quero viver algo novo. E quando você começa a se alimentar da presença do Senhor, e começa a aprender mais e mais, Deus vai trazendo algo novo, algo novo, algo novo. Não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus traz algo novo, e é isso que Ele quer trazer para a sua vida, em nome de Jesus, amém? E aí, quando a gente fala aqui no púlpito, geralmente, vou abrir algumas aspas aqui, aproveitar que o pastor não está aqui, o pastor está assistindo, hein, pastor? Estou vendo o pastor ali, ó, na câmera. Não tem nem como correr, né? Ah, mas sou eu que edito, né? Então eu posso cortar. Eu já fiz algumas mudançazinhas de desafinação, eu fui lá e gravei de novo só a voz e coloquei para subir. Porque, né, não dá para ir por shape feios, né, não dá não. E quando a gente ouve uma palavra desse tipo, deixa eu pôr meu celular aqui que eu não estou nem cuidando a hora, hein, gente. Geralmente sou eu que cuido da hora do pastor, né, deixa eu cuidar a minha própria. Geralmente quando a gente é chamado para algo, a gente começa a dar algumas justificativas naturais. Eu falo lá no trabalho, eu sempre falo, eu demorei 2 anos para fazer a implantação de um sistema de gerenciamento de projeto. Estava falando para a Paula, hoje eu usava Trello, agora eu uso outro, Bitrix. E eu demorei 2 anos para que a minha equipe utilizasse 100% do programa. 2 anos, uma equipe pequena, não tem 15 pessoas. Gente, 2 anos. E quando eu consegui fazer isso, teve a pandemia. Para nós não mudou nada da empresa, porque estava tudo online, gerenciamento de projeto, estava uma maravilha. Mas eu sempre falo, o ser humano ele é resistente à mudança. Isso é natural, isso é normal. Se hoje a gente fizer uma mudança na igreja, agora a partir de um monte de gente, ai, nossa, vai mudar. É natural, mesmo que você não assuma, você saiba que, puxa, eu preciso aceitar, mas você fica do ser humano. E a gente começa a criar algumas justificativas. Uma das justificativas que eu já criei, estou falando de mim essa palavra aqui, tá? Servi para você, mas foi para mim. Aqui está falando sobre obras. Então as obras não valem de nada. É isso que a palavra está dizendo? Porque se não é pelas obras, é pela fé, não é verdade? Então é só ter fé, né? Simples assim. Então tá, vamos todo mundo embora, então todo mundo tem fé, não é assim? É assim ou? Quem acredita que é assim? Então eu vou ficar só orando, só no campo espiritual, porque eu não preciso fazer obra, porque eu não, né? Mas eu falo para você, quem não faz obras, também não ora. É verdade? Também não ora. Ah, não, mas eu oro. Não ora, sinceramente. Sinceramente aqui comigo, você ora mesmo? Tem certeza? Tipo, quem não quer, não quero fazer nada, eu estou de boa. Mas eu vou ficar orando aqui por você. Será? Me perdoe se você ora, mas eu não acredito muito, porque quando você começa a orar, Deus começa a falar através de você, Deus começa a falar com você, você enche o seu coração e você quer falar para as pessoas. Quando é algo bom, você quer falar para as pessoas. Você vai fazer um curso e você acha ele muito bom, o que você faz? Você começa a indicar para as pessoas. Você acha um aplicativo, por exemplo, da Bíblia lá, que ele estava me explicando, ele já veio e falou para mim, cara, tem um aplicativo assim, você quer falar, você quer distribuir para as pessoas, muito mais a palavra de Deus. Só que a gente acha que a fé anula as obras. E a gente fica no nosso cantinho. Não, eu estou indo na igreja, eu estou adorando, eu estou orando, eu estou aqui. Está de boa. Por que eu estou falando disso aqui, desse chamado de Deus? Porque Deus tem falado, irmãos, vocês não têm noção. Quem está participando da quinta-feira, do culto de quinta-feira? Quem está conseguindo participar?
Irmãos do céu, vocês não têm noção do que Deus tem falado ali naquele lugar. Irmãos, sabe conferência intenso? É mais do que o intenso. Para mim é. Está sendo assim, parece que nós estamos no intenso, não é verdade? Parece que nós estamos numa conferência com Deus, e aí você acha que cada pregador que vai vir, o pregador já arregaçou ali, como que vai ter um outro? Aí vem um outro e prega assim, vai do 0 ao 100 de novo. Aí você fala, meu Deus. Então eu falo para vocês, irmãos, escutem. Está lá, está salvo no YouTube, é só ir lá no canal da igreja, tá? Ramo Brasil. Tem toda a lista lá, tem uma playlist lá de palavras de quinta-feira, mas eu te convido a ouvir, principalmente a palavra dessa última semana agora, que foi power de Deus. É aquilo que o Senhor tem chamado a sua igreja. Né? Para quem está ouvindo na gravação, eu vou colocar na descrição essa palavra, o link. Power de Deus. Vocês não têm noção. Tem noção, né? Quem assistiu tem noção. E Deus está chamando a sua igreja. Ela está preparando a sua igreja, ela está levantando, mas a gente precisa entender o nosso chamado, entender aonde nós estamos indo. E quando a gente fala, eu já preguei sobre isso, quando a gente fala, meu chamado, qual que é o meu chamado? A pessoa às vezes fica a vida toda tentando descobrir o chamado dela e não faz nada. E não age. Né? Não, é pela fé. E não faz a obra. Aqui nesse contexto, era uma época onde os sacerdotes e os líderes da casa de Deus faziam o que a lei mandava. Às vezes não, né? Mas o coração deles estava numa intenção errada. Eles faziam toda aquilo que mandava, né, na lei. Mata o bezerrinho, faz não sei o quê. Tarará, os sacerdotes queriam fazer desse jeito. Mas era só obra por obra, entendeu? Não era glória a Deus, era só por fazer. E muitas vezes a gente faz isso na igreja. Muitas vezes a gente age assim. A visão deles era que fizesse a obra, estava bom. E aí Deus vem e fala isso aqui, né? Pela graça sois salvos. Na Efésios 2 fala, pela graça sois salvos. Se quiserem anotar, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as obras fazem parte desse chamado. Não pense que as obras não fazem parte, ela faz parte porque nós fomos feitos, pela graça nós fomos salvos para, aqui ó, feituras dele, em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós andamos nas obras. Nós andamos nas obras de Deus. E Deus tem feito obras maravilhosas nas nossas vidas. Nesse tempo está difícil? Tá. Está complicado? Tá. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente com depressão, tem muita gente... Eu conheci uma pessoa que o pai dela estava pirado por causa desse vírus, dessa pandemia. E ele se isolou em casa, na sala, ele estava dormindo na sala, nem a mulher podia encostar nele, estava desse jeito. Né? Totalmente desesperado, desestabilizado dentro da casa dele. Então tem muita gente passando por isso. Mas ao mesmo tempo o Senhor está passando um rio. Você lembra dessa palavra, né, Aaron? Deus, às vezes você está ali no meio daquele problema e Deus está passando um rio do seu lado e você não está enxergando. Deus está fazendo grandes obras, grandes coisas. Deus tem alargado a visão das pessoas. Negócios têm sido abertos nesse tempo, né? Coisas estão acontecendo. Muitos estão desempregados. Por outro lado, muitos estão ganhando mais negócios. Deus tem feito grandes obras. Ele tem feito isso. Eu não vou falar sobre isso, mas você precisa olhar pela visão de Deus. Você precisa olhar pela cosmovisão cristã. Né? Um dia, quem sabe, eu até queria pregar sobre isso. Mas a cosmovisão cristã é como se fosse uma lente, um óculos, que você olhasse através da visão cristã sobre as coisas. Quando você começa a olhar sobre essa visão, você não fica mais tão preocupado, você não fica desesperado com as coisas que estão acontecendo, porque você sabe que a palavra tem a promessa, que a palavra já disse que a gente teria aflição, mas que Ele está conosco. Amém? Só que é importante fazer, é importante agir. A boa obra é proveniente da fé.
que é o princípio que nos leva a praticar ações. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nossos atos de bondades são aceitos diante de Deus por terem sido santificados pelo sacrifício de Jesus. Então, a gente tem que fazer as coisas. E essas coisas são santificadas através desse sacrifício de Jesus. As obras são importantes? São. Você não pode ficar parado. A palavra de Deus, se ela está alcançando o seu coração, é impossível você ficar parado. Você precisa sondar o seu coração e ver o que está travando aí. Será que é essa desculpa? Será que é, eu tenho Deus no meu coração e pronto? É furado isso aí, meu irmão. Furada. Isso aí é frase de Facebook. Você vê muito no Facebook esse tipo de frase. Né? Furada. Não adianta ficar seguindo milhões de pregadores que ficam amaciando o ego ou fazendo palavra de coach, né? Coach, né? Aquela coisa bem coach mesmo. Motivacional. Tal. Tem gente que está cheia de motivação, mas não faz nada, não age nada. É preciso obras. Amém? Entendido até aqui? Glória a Deus. E eles podem ser, essas obras, né, podem ser coisas que regulam nossa conduta individual perante Deus em relação ao próximo e à sociedade. Só para complementar, eu tinha escrito isso. E tem uma segunda justificativa, que a gente utiliza muito, né? Que eu já falei disso, eu acho que eu vou pregar isso aqui para o resto da minha vida, até que as pessoas entendam e aprendam. E é engraçado que esses últimos dias eu fiquei falando muito sobre isso, mas geralmente eu não levo jeito para isso, eu não levo jeito para essas coisas. Como que a pessoa fala? Geralmente, talento, né? Eu não tenho talento para isso, né? Nos apegamos facilmente a essas narrativas, né? Umas frases prontas e até umas teorias bem explicadas, né? A gente acaba se apegando a esse tipo de coisa. É igual tocar instrumento. Tem gente que fala assim, Elenine, você tem um dom de tocar, tararão, tararão. Tá, faz 25 anos que eu toco esse negócio e até hoje eu sou meia boca. 25 anos, era para eu estar assim, arrebentando de tocar. Mas eu não toco. Por quê? Você tem um talento? Mas o que adiantou o talento de tocar? Se não aprendeu, se não estudou, se não foi atrás, se não praticou aquilo. O que adianta você ter um talento bom para falar com as pessoas e você não usar isso? Para pregar, para falar? Não adianta de nada. Né? O talentoso, você já viram essa frase, né? O talentoso e o motivado. Quem que vai mais longe? Motivado, com certeza. Se o talentoso tiver motivação, aí ninguém segura, é um fenômeno. Mas aí a gente estava conversando até sobre isso, sobre música, e eu estava falando para o Wildes até sobre bateristas. Fizeram uma live dos bateristas da Oficina G3. Pelo menos 3 deles tinham muita dificuldade de tocar. E tem até hoje. Os caras eram bateristas profissionais de uma banda das mais conhecidas. Os caras eram ruins. O professor dele queria desistir dele. E o cara hoje é o fenômeno da bateria. Mas por quê? Insistência, motivação. Ele não levava jeito para coisa. Como que ele toca? Então a gente se apega muito a essas coisinhas. Eu não tenho talento para aquilo, eu não tenho talento para vendas, principalmente quem não é de vendas, sempre vai falar, eu não tenho talento para venda. Porque o cara nasce um vendedor. Pergunta aí para os vendedores aí. Natália, Aron. Alguém nasce vendedor? Não é assim. Você pode até ter um jeito mais para frente de falar. Eu não nasci um pregador, um cantor. Eu sempre fui tímido. Nunca tive coragem de pegar um microfone para dar um aviso. Estava no ônibus, eu não pegava o material dos outros. Assim, você quer que segure o seu material? Sabe aquela coisa de busão? Acho que os novos não lembram disso. Mas, quer que eu segure o seu caderno? Tipo assim, nem isso eu fazia porque tinha vergonha. Né? Fui chegar numa menina para namorar com 16 anos. Então, assim, muito tímido, muito. Né? E eu não era cristão, então deixa, né, um não cristão ir namorar com 16 anos, né? Então era muito tímido, muito. Mas eu me dispus, aprendi, estou aqui pregando. Nem estou nervoso, para você ter uma ideia.
Vocês já ouviram falar na teoria dos 4 temperamentos? Lá de Hipócrates, lá? Vocês já ouviram falar? Quem lembra aí? Como que era? Filéu, fleumático, colérico. Quem aqui é colérico aqui? Quem você acha colérico? Sanguíneo. Fleumático. Ninguém é fleumático? E faltou um, né? Melancólico. Se tem uma galera que é melancólica, né? Eu era melancólico, não sou mais. Mas como que pode? A pessoa não nasce melancólico e tudo mais, né? Essa teoria, vocês sabem de onde veio essa teoria de Hipócrates? Dos 4 temperamentos? Alguém sabe aí? Não? Quantos anos você acha que tem essa teoria? Vamos aí, vamos pelo menos chuta aí. Quantos anos tem? Põe no comentário aí quem está escutando a gravação. Quantos anos? Ninguém? Chuta aí, gente. Quantos? 300 anos? Puxa, passou longe, hein? Olha, foi quase ali, ó. Quanto você falou? 3.000? Quase 3.000. É de 300 anos antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo. 2.320 anos atrás. E as pessoas ouvem essa teoria e elas assumem como uma verdade. Confesso que vocês não sabiam que vinha desse tempo. Como que um cara lá de trás falou e agora pronto, isso é lei? Então a gente tem esse costume de ouvir algo, achar legal, achar que faz sentido e acreditar. Não tem uma comprovação empírica, tem catalogado já outras teorias, ninguém vai para as outras teorias, né? Isso vem de muito tempo, é algo muito primitivo, né? É um pensamento primitivo. E esse tipo de coisa fala que tem aspecto biológico das pessoas e isso é imutável, isso não vai mudar, né? Você imagina, cara, é muito raso, muito pequeno nos definir com uma estrutura simples. E eu sempre achei estranho, porque eu já não me sinto mais melancólico, né? Eu deixei de ser melancólico, saí daquilo. Cara, se alguém falasse alguma coisa, se alguém tivesse bravo comigo, eu ficava mal, de verdade. Eu queria, enquanto eu não falasse com aquela pessoa, eu ficava mal. Nossa, aquilo acabava com o meu dia, me desanimava. Isso é muito pequeno, uma estruturazinha. Você pode ter outros traços de personalidade. Não é assim que funciona. Parece até signo, sabe? Tipo, eu sou de leão, então eu sou assim, sabe? Esse tipo de coisa. Aí vai lá naquelas revistinhas que tem tudo igual. Tudo igual. E você é leão, então você não sei o quê, não sei o quê. Nem vou entrar nessa parte aqui. Antes de ser crente, eu já era chato, incrédulo com essas coisas. Imagina hoje. Isso é muito raso, meu irmão. Então, se você acreditava que você tinha um perfil só, acabou, não acredite nisso. Isso é raso demais. Vamos correr aqui. Tempo ruim todo homem tem. Esses homens da Bíblia, se você for ver, você não pode dizer que ele tinha um temperamento e viveu para sempre assim. Então, Pedro, né? Quando tu fala de Pedro, o que vem? Ele era colérico. O que ele virou depois? Totalmente o contrário. Como pode isso? Porque não é aqui. Não é só no nosso psicológico, é no nosso espírito. O espírito transforma as nossas vidas. Eu vou citar alguns homens aqui que eu deixei aqui, que foram homens que ficaram na bad. Todo mundo sabe o que é ficar na bad, né? Dos mais antigos, né? Ficar na bad é desanimado, tal, né? Tem gente que não sabe, né? Que é ficar down, ficar para baixo. Elias, quando ele era amaldiçoado por Jezabel, ele disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Essa questão não é não sofrer, então vai acontecer. Moisés, diante dos pecados israelitas, Moisés era meio revoltadinho também, né? Me risca aí desse livro da vida aí que não já injuriei. Davi lamenta as iniquidades, né? São como cargas pesadas nas suas forças, fala lá em Salmos 38. Jonas, no 4º capítulo do profeta, pede para que Deus tire sua vida, fala que é melhor morrer do que viver. Né? Saulo, por isso que eu queria que vocês vissem essa palavra de quinta-feira. Eu achei que o pastor ia pregar tudo a minha palavra lá.
Mas Saulo, essa era a primeira passagem que eu tinha anotado. Era um homem enérgico, um homem que matava cristão, que prendia cristão, batia. Se tornou um cara paciente e amável. Jeremias se achava criança demais, não sabia falar. Foi e profetizou, virou um dos maiores profetas. Moisés, que era tímido e modesto, não sabia nada, tinha vontade nenhuma de liderar. Não tinha, vou repetir, não tinha vontade nenhuma de liderar a nação. Eu já senti isso. Se falava, você vai ser líder, eu não tinha vontade nenhuma de liderar. Mas se você ama a palavra de Deus, você vai começar a queimar isso no seu coração. Ele capacita, não é pela sua obra, não é pela minha obra, não é pela obra de nenhum de nós, nem do pastor, nem do bispo, nem do apóstolo, não é. É pela fé em Cristo, é pelo sacrifício de Jesus, amém? Moisés, então, desse jeito, fez um baita homem de Deus. Liderou uma multidão de escravos ignorantes e contenciosos para fora do Egito. Imagina, aguentar esse povo lá foi difícil. E transformou esse povo em um povo com identidade comum e fornecendo toda a lei que mantém a gente unidos cerca de 3.000 anos aí. Aí Romanos fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus? Amém? Então renova a sua mente. Renova a cabeça aí. Mas você lembra ali em cima que eu falei, Não adianta nada você chegar aqui e renovar a sua cabeça e não colocar em prática. Cara, é só você lembrar de qualquer coisa que você estudou. Você estudou uma coisa e você não põe em prática, ela não serve. Ela não se renova, ela não transforma as nossas vidas. A gente sabe fazer dieta, e aí? Aprendi a fazer dieta, aprendi os alimentos que emagrecem, tudo, e aí? Não põe em prática. Exercício, treinar. Eu aprendi jiu-jitsu, por exemplo, sou faixa azul, mas vou lá rolar hoje com faixa branca, depois de 3 anos sem treinar, você acha que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Vou ter que treinar novamente, ter que treinar de novo. O bom é que quando a gente conhece, é mais rápido ativar, Mas não vale de nada se ficar parado. A gente perde uma essência de quando a gente é criança. Eu estava observando a minha filha, assim, ela tem curiosidade de tudo, ela fica olhando tudo, ela sabe, ela tem alegria, ela sorri o tempo todo. Ela estava lá, daí o negócio não dá certo, ela chora, daqui a pouco ela está rindo de novo, ela renova muito rápido. A gente perde muito essa essência de criança. Porque a gente começa a se moldar aos padrões desse mundo. A gente começa a ficar preocupado, porque a criança chega falando, mãe, é aquele negócio lá. Criança é assim. Você tem que tomar cuidado com o que fala para a criança, porque ela vai dar carão, ela vai te fazer passar vergonha até. Porque ela não está nem aí. E daí a gente começa a ter vergonha, a gente começa a ficar preocupado com o que os outros vão pensar, com a roupa que eu estou vestindo, Eu não estou falando que essas coisas são erradas, mas a gente se molda tanto a isso que a gente deixa as coisas mais importantes por conta disso. A gente deixa de muitas vezes estar com a nossa família e tal, para a gente, fazer uma social com quem nem merece. Por quê? Porque eu tenho que fazer, tenho que manter minha pose, meu status e tal. Não estou falando de status social, estou falando de status de relacionamento, às vezes, dentro de casa, às vezes na igreja. Chegamos na igreja e tal, com uma pose, e na verdade dentro de nós não tem nada dessa pose, está quebrado. Não somos sinceros conosco e nem com as pessoas. A gente sempre, quando faz um curso aqui na igreja, quando alguém vai se tornar membro, o primeiro curso que é feito é o curso de transparência, de como ser transparente. Eu até hoje estou aprendendo, porque eu sempre tive dificuldade de falar dos meus problemas, de dividir meus problemas. E essas semanas agora foi a primeira vez que eu dividi com algumas pessoas que eu estava muito ansioso, que eu estava com uma crise de ansiedade. Eu sofro de ansiedade bastante, sempre sofri desde criança. Só que eu nunca falei para as pessoas. Então, às vezes, a pessoa olhava para mim e não sabia que eu estava sofrendo de ansiedade. E eu falei, puxa, eu estou ansioso e tal. E aí algumas pessoas, poxa, vou orar por você e tal, falaram isso para mim. Isso é
ser transparente. É você reconhecer quem você é. É você abrir seu coração para um entendimento de Deus e deixar que isso transforme a sua vida. Mas se você sempre pôr uma desculpa no teu jeito, eu não vou, eu não posso, ai não, Deus está dentro do meu coração, cara, não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Cara, não é pela sua força, é pela força do Senhor. As pessoas não estão aqui tocando no louvor porque elas são mais fortes, ou pregando porque elas têm mais forças no braço, porque ela tem mais jeito, porque ele tem um talento para ir, não é. Porque o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos fortalece, porque podia ser o maior tecladista do mundo, se não tivesse vida com Deus não ia servir de nada. Não ia servir para nada, ia fazer show. Porque o Senhor nos fortalece. O Senhor faz. A obra do Senhor é através dEle. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito através dEle e tudo foi feito para Ele. Amém? Então, confie no Senhor. Para de se esconder de trás dessas desculpas. O Senhor tem chamado você, é você mesmo. É você mesmo. Não se esconde, não. O Senhor tem te chamado esses dias. Tem te levantado nesses dias para uma boa obra. Os campos estão brancos para a colheita. Amém? O Senhor quer multiplicar nesses dias. Mas Ele quer fazer isso através da sua vida. Ele quer usar a sua vida. E eu queria abrir uma última passagem. E ainda em Romanos 11. Continuando. Romanos 11, versículo 17. Essa está melhor, está mais geladinha. Versículo 11 fala assim, ó. Novamente pergunta acaso, tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios. É o que eu estava falando no começo. Para provocar ciúme em Israel, não, era só o 11, o 17 agora, é para pular, tá? Se alguns ramos, 17, se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem na raiz da oliveira cultivada. 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. A raiz que nos sustenta, amém? Quem é a raiz? Nós sabemos quem é a raiz, né? Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. E lá no versículo 23 fala assim, e quando a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, quando a gente ouve algumas músicas gospel falando que é a raiz de Davi, e a gente não sabe o que é, né? Que quem é a raiz, né? Conhecimento, precisa buscar. Eu quero usar essa mesma, para a gente finalizar, usar essa mesma parábola aqui que ele está usando sobre o enxerto dos ramos. Eu falei, né, que ele estava falando sobre Israel, foi cortada, fazia parte da oliveira, mas foi cortada. Os gentios era aquele que foi pego de outra árvore e enxertou na oliveira, né? Então, assim, quem entende desse negócio de enxerto, de árvore, eu já vi na internet essas coisas. De cortar uma árvore, uma planta qualquer, eu vi aqueles cactos, e aí pegar e colocar outro de outro tipo em cima, e aquele começa a ser alimentado por outro, né? Por aquele lá, e aí enxerta e vira outra coisa. Eu já vi histórias de fruta também, enxertar uma fruta na outra, tem umas coisas muito doidas assim. A natureza é antinatural, não é verdade? A natureza talvez não faria uma coisa dessa, enxertaria uma na outra. E eu queria usar essa parábola para nós também, né?
Queria chamar o Devan já para subir aqui comigo. A Paula também já pode subir. Deixa eu me acompanhar aqui. Da mesma maneira que o Senhor pode enxertar um galho que não tem nada a ver com uma árvore, Ele pode colocar você em um lugar que você não pensa que você é capaz. O Senhor pode colocar você em qualquer lugar. A gente fala sobre isso, às vezes eu não levo jeito para uma coisa, e o Senhor está te chamando, o Senhor quer enxertar você naquele lugar. E nós damos essa negativa para Deus, e nós começamos a ouvir a nossa alma, a ouvir o fulano de tal, não quero falar nome, vem assim, vontade de falar o nome, mas eu não vou falar. Então, vem, o youtuber fulano de tal, que prega muito bem, aí você ouve uma palavra que ele está falando para outra pessoa, para outra igreja, para outra estrutura, para outra cultura, para outra cidade. E aí, não, olha, isso é de Deus, né? Eu vou assumir para mim. E você deixa de enxergar aquilo que está bem diante dos teus olhos. Aqui nesse lugar, nessa igreja, a gente tem o privilégio de ter palavras assim, feijoada, poderosíssimas. Poderosíssimas. Não é porque nós somos uma igreja melhor e tal, mas eu ouço eu já fui em várias igrejas, já fui em outros lugares. E é claro que existe um tempo de maturidade para várias igrejas. Como eu já fui em igreja assim que eles estavam com, assim, muito além da gente, né? Mas nós temos ouvido palavras aqui poderosíssimas. Eu não sei nem como você consegue perder a quinta-feira, porque, cara, é quase que uma conferência. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos levados por eventos. A gente quer ir a um evento. Às vezes eu falo para você algo aqui. Às vezes, sei lá, Paula fala para você algo. Cara, você tem que mudar nisso. Você ouviu, você sabe que precisa. Aí você precisa que um youtuber famoso fale a mesma coisa para você entender. Ou que o pastor da igreja fale. Por quê? Porque, não, é uma Paula. Só uma Paula. Agora, pastor não. Pastor é o Deus está usando cada um de nós, cada um de vocês. Deus está enxertando você em lugares que você achou que não podia viver, que você não podia dar fruto. O Senhor tem feito isso nesses dias. O Senhor tem chamado pessoas que não são capazes. A palavra do Senhor fala que Ele chama os loucos para confundir os sãos. Ele veio pelos doentes. E esses doentes aí que são os escolhidos, que são os levantados. Ele não veio para o cara que era o bonzão. Ele veio por você mesmo, por mim. O incapaz. Mas nós precisamos renovar o nosso entendimento. Isso é renovar o entendimento. Chega de desculpas. Chega de justificativa. Deixa essas coisas para lá. Não se prenda a isso. Essas coisas do mundo, esses valores do mundo são valores rasos. Você tem que colocar as suas esperanças e os seus valores na palavra de Deus. A palavra do Senhor. Tem tanta coisa aqui. Às vezes eu me pergunto assim, como que consegue um Miguel Piper lá, que faleceu há pouco tempo. Mas o cara, quantos anos o cara pregou esse livro? Anos e anos da vida dele pregando sobre esse livro. De que jeito isso não é possível? É porque é impossível, é realmente. O Senhor renova. Pega aí, sei lá, um livro qualquer e começa a você falar sobre ele. Rapidinho você esgota ele. Não tem mais o que falar sobre ele. A palavra de Deus não, ela renova, ela é novo cada dia. A cada dia que você lê. Aí toda vez que a gente vai pregar, por exemplo, fala, puxa, o que eu vou falar, né? Puxa, será que não vou falar alguma palavra que o pastor pregou? A gente tem essas preocupações, né? Eu acredito que os pregadores têm. Puxa, será que alguém já pregou essa palavra na igreja? Não, eu vou pregar de novo. Será que eu mesmo já não falei disso? E aí o Senhor vem com uma nova palavra, aí o Senhor vem com uma nova visão. Às vezes você fala o mesmo versículo, mas o Senhor renova. Por isso o Senhor quer renovar a sua vida nesses dias. O Senhor quer renovar no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Trazer algo novo. Algo novo. Eu queria que você ficasse de pé. Amém? Quantos estão entendendo? Amém?
Quantos aí precisam tomar uma posição em Deus? Quantos acreditam que precisam tomar uma posição? Quantos acreditam que ainda tem estruturas segurando a sua vida, que você acreditou e que... Porque pode ser que não sejam argumentos teóricos, mas pode ser algo também do seu passado, algum acontecimento, algo que está prendendo você. A gente fala sobre isso, sobre ser transparente, por quê? Porque tem gente que vive a vida toda escondendo algo do passado, com medo, vergonha de assumir, de reconhecer, né? E não tem coragem de falar. Às vezes abuso, por exemplo, é algo que acontece e é muito comum. É muito comum. Acho dificilmente não ter alguém aqui dentro hoje que não foi abusado alguma vez. Acho difícil. Mas só que as pessoas não falam. E você às vezes guarda isso a sua vida toda, né? Alguém que estiver escutando, com certeza vai ter muita gente que pode ter sido abusado quando era criança, quando era adolescente. E guarda isso. Tem vergonha de assumir aquilo. E ela deixa de ser curada, ela deixa de ser livre daquilo. Por conta desse esconder. Não precisa você sair falando para todo mundo dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus pecados, ou de algo que te segura. Mas você precisa primeiro reconhecer para você mesmo. E você precisa pedir para Deus: Senhor, entrego nas tuas mãos isso aqui. Essa é a minha dificuldade. Isso eu preciso mudar. Porque às vezes eu tenho dificuldade, às vezes quando eu estou ansioso, por exemplo, eu tenho dificuldade de orar. Sério mesmo. Eu falo para Deus, né? Deus, eu fico assim. Fico com essa tendência de orar assim: Deus, estou ansioso. Olha para o meu coração. Eu fico tão ansioso que trava a minha oração. O que eu faço? Eu oro. Eu oro. Por quê? Como que vai destravar? Orando. Não é verdade? Então, é um passo simples, mas é um passo que não é fácil. Não é fácil. E eu tento, mudar de direção, olhar para outro lugar, tirar os meus olhos do mundo natural, dos moldes desse mundo, e começar a olhar para a palavra e buscar na palavra do Senhor a resposta. E o Senhor começa a falar, o Senhor está falando. Então abre o seu coração, abre o seu entendimento, tome uma decisão que não seja somente uma decisão agora da boca para fora, porque eu falei, mas que seja uma decisão de verdade. Persista, conquiste. O Senhor quer te levar a vários lugares maravilhosos. O Senhor quer te dar a perfeita, boa, agradável vontade, mas é preciso abrir mão, é preciso olhar para o Senhor. Então feche os seus olhos, comece a entregar isso na presença do Senhor agora. Aqueles que levantaram a mão, comece a falar para o Senhor sobre essas situações que ainda estão te impedindo, sobre posições que você precisa tomar. Você sabe disso melhor do que eu. Quando eu estava estudando essa palavra, eu falei com Deus também. Eu coloquei diante do Senhor essas situações onde eu precisava mudar. O Senhor está te enxertando em lugares onde você achou que não iria, que você não era capaz. Ele é a sua força, Ele é a tua mão forte. Só que você precisa reconhecer que você é fraco. Você é fraco e você precisa do Senhor. Porque o fraco diz: sou forte. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor chama. Não é aquele bam, mas é você mesmo. Esse chamado é para você. O Senhor tem te chamado para frutificar. O Senhor tem te chamado para crescer, para ser mais do que isso que você tem sido. Quando alguém vier orar para você, falar assim: que você continue sendo essa pessoa. Não, você não continue sendo. Você evolua, que você cresça, que você frutifique no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Algo novo o Senhor tem feito nesses dias. Aleluia, aleluia, aleluia. Então cante comigo essa música novamente. Amém. Os vocais podiam me ajudar aqui. Oh Senhor, vem, transforma-nos. Vem, Deus, vem me visitar hoje aqui.
quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declara com fé. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver, oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, vem Espírito, nós queremos algo novo em nós, Senhor. Oh Pai, que nós possamos sair desse lugar não como entramos, que nós possamos começar essa semana não mais como nós temos caminhado. Oh Deus, que toda ansiedade caia por terra, todo medo caia por terra em nome de Jesus. Porque a nossa confiança está no Senhor, está na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos em Ti e não na força do nosso braço. Nós não confiamos na economia do Brasil, nós confiamos na Tua palavra. Nós não confiamos nos governantes, no presidente, no prefeito, não confiamos nesses homens, mas nós confiamos em Ti, Senhor. E nós oramos pela nossa nação e dizemos, ó Deus, e declaramos que essa nação é do Senhor, ela pertence a Ti, Senhor. E por isso levante a Tua igreja nesse tempo, levante homens, mulheres, crianças, para serem usados nessa nação, Pai, para fazer a diferença, para fazer algo novo nesse mundo, em nome de Jesus, Pai. Uma igreja que caminha nos Teus caminhos e não se amolda aos padrões desse mundo. Deus, vem, Senhor, vem Espírito, vem encher, vem transbordar a nossa vida, vem, ó Deus, transformar as nossas vidas em nome de Jesus, em nome de